Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 05, dia 9 de junho de 2026. E Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e metade do sangue ele aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor disse, faremos e obedeceremos. E Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo. E disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Acerca de todas estas palavras, a oferta do sangue de Cristo a Deus acabou, quase 1700 anos atrás, mas a aspersão, a aplicação ainda continua. Hebreus 12, 22, 24. Mas você veio a Jesus, o mediador da nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Onde é aspergido, eles são purificados. Onde não, eles ainda permanecem em sua imundície, não tendo mais purificação do pecado por ela, do que se nunca tivesse sido derramado. 4. Não é toda água que limpa, mas há uma virtude purificadora em algumas águas que não existe em outras. Não devo investigar a causa dessas diferenças, mas na causa da virtude purificadora do sangue de Cristo, pela qual somos lavados do pecado, que não está em nenhuma outra coisa. Embora os homens e mulheres tenham multiplicado as coisas para esse fim, se investigarmos a fonte da virtude purificadora que está em Cristo, sacrificada por nós, e em nenhuma outra coisa encontraremos essas duas. Há um motivo real e próprio da santificação dos pecadores nele. Por seu sacrifício de si mesmo, ele mereceu da mão de Deus a santificação de nós e nos lavando de nossos pecados. Efésios 5, 25 e 26. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. Cristo, como realmente mereceu nossa santidade pessoal e toda a boa obra que fazemos nas mãos de Deus, como ele mereceu o perdão do ateísmo e da blasfêmia para nós. Tão absurdo é o mérito de nossas obras. Tito 2,14. Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu exclusivo, zeloso de boas obras. 1 Pedro 1,18, 19. Sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis como prata e ouro, do vosso trato vão recebido por tradição de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Agora, não há mérito em qualquer outra coisa que eles devem lavar. Portanto, Cristo sendo aplicado à alma, ou seu sangue aspergido sobre ela, tem uma eficácia de perda, que a sujeira do pecado é liberada da alma, da qual estavas antes, assim como o pagamento do resgate aplicado ao cativo. Na verdade, perde o vínculo de seu cativeiro, assim como um juiz justo não pode mais permitir que ele seja um cativo, um prisioneiro. Mostrei antes que é a culpa que é esse vínculo. Portanto, para as pessoas fingirem parte com Cristo, enquanto ainda a sujeira do pecado se aproxima delas, e elas, como sempre, e blasfemar a justiça do Pai ou o mérito do Filho, como se um deles recebesse o resgate e ainda assim não libertasse o cativo, ou então o mérito do outro era defeituoso e, portanto, ineficaz. B. Há uma plenitude do Espírito de Santidade nele ou em seu sangue. Por isso ele é dito, Apocalipse 3:1, ter os 7 Espíritos de Deus. Cristo sacrificado por nós é o receptáculo do Espírito de santificação, pois os espíritos animais estão no sangue, enquanto frescos e quentes,
como o sangue de Cristo sempre é. Isto é, o próprio Cristo sacrificado, Hebreus 10:20. E esse espírito de santificação não está em outras coisas, nem nas penitências papistas, nem nas execuções legais de orações, lágrimas, confissões, resoluções, etc., que muitos protestantes usam para se lavar. Tudo isso, neste caso, é apenas água morta, sangue congelado sem espíritos, que contaminam, mas não podem lavar. Portanto, Cristo sendo aplicado, ou seu sangue aspergido sobre uma alma, tenha uma eficácia purificadora, removendo a sujeira do pecado e purificando, iluminando a alma à semelhança de Deus. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, são transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Assim, Cristo, falando dessa aplicação de si mesmo aos pecadores, como comendo e bebendo, que estão mais próximos até mesmo de incorporar a carne e a bebida com o alimentador. João 6:53-54. Então Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Dá isso como razão da eficácia. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vidas. Assim como as chagas imundas são lavadas e limpas com licores espirituosos, as almas imundas são lavadas e purificadas com o sangue de Cristo, cheias do Espírito de Santidade. Portanto, pretender separar-se de Cristo e ainda viver em seus pecados, sem arrependimento ou reforma e emenda, é blasfemar contra o sangue de Cristo ou seu Espírito, como se não houvesse Espírito de Santidade em seu sangue, ou então que esse Espírito de Santidade não tivesse eficácia para purgar a sujeira do pecado e tornar santo. 5. Lavar a sujeira e limpar está de acordo com o grau de aplicação da água com sua virtude de limpeza. Há uma mancha muito leve que será bastante lavada na primeira escova. Há virtude suficiente no rio para lavar imediatamente um objeto imundo. Mas a lavadora aplica, mas aos poucos, para que sempre, muito para ficar perfeitamente limpa. Então há virtude suficiente em Cristo para lavar todos os que Ele lava, perfeitamente limpos de uma só vez. Mas essa virtude é aplicada, mas gradualmente, 2 Coríntios 3:18. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.